Olá, tudo bem, irmãos? Estamos aqui para mais uma aula da nossa revista Palavra e Vida. Estamos estudando a vida do apóstolo Paulo, seus pensamentos e seus escritos. Hoje vamos falar sobre a resistência às heresias. É a lição de número 10 da revista. Eu quero que você acompanhe comigo o texto da Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, verso do 6 ao verso 9. Diz assim a Palavra de Deus: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? O apóstolo Paulo, ele foi quem Deus escolheu, Deus separou para tirar o evangelho de dentro da religião judaica. O apóstolo Paulo, nós o vemos como um grande missionário, por causa das suas viagens missionárias. Vemos o apóstolo Paulo como um grande pregador, como um grande evangelista, também como um grande teólogo, escreveu vários tratados, mas temos no apóstolo Paulo também um apologista, alguém que está defendendo a fé cristã. E nós vamos observar que hoje não temos assim algo tão contundente, tão seguro em algumas igrejas. Por quê? Porque as pessoas, por causa do tal chamado politicamente correto, às vezes afrouxam aquilo que creem, aquilo que a palavra de Deus ensina. E Paulo, de uma forma contundente, ele combate algumas heresias de sua época, que também são semelhantes à de hoje. Hoje nós temos que aprender com Paulo a afirmar as nossas convicções, a afirmar aquilo que nós cremos e não relativar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina. Qualquer teoria, qualquer sistema, qualquer achismo desse mundo não pode interferir naquilo que é verdade, naquilo que é bíblico. Então, é olhando para a Bíblia, é olhando para os ensinamentos que veremos a verdade. Vamos encarar o contexto da vida do apóstolo Paulo. Paulo encontrou o seu grande primeiro problema em combate a uma heresia, se assim podemos citar, foi que houve um grande conflito entre a mensagem de Jesus, a vida do próprio Senhor Jesus, pregada pelo apóstolo Paulo, e as práticas do judaísmo. O evangelho, é claro, nasceu no judaísmo, mas ele foi rompido, ele teve a sua separação. Atos capítulo 15 é o concílio que nós chamamos de Concílio de Jerusalém, onde foi discutido a respeito das práticas judaicas que queriam impor sobre aqueles homens e mulheres que não eram judeus e haviam se convertido. A circuncisão, o comer carne, certo tipo de carnes, algumas práticas judaicas que queriam inserir. Mas depois daquele concílio foi feito uma espécie de acordo para que assim eles não entrassem em alguns conflitos dentro da pregação do Evangelho. Paulo sempre entendeu
que a justificação veio pela graça e a fé em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós temos a salvação. O judaísmo, no qual Paulo também foi oriundo, ensina e prega que a justificação vem pela prática da lei. Mas é algo totalmente errado. A justificação é pela fé, a fé em Cristo Jesus e não pela lei. Nós vamos ver isso em Romanos, capítulo 3, verso 19 ao verso 24. Paulo esclarece exatamente sobre essa questão. É bom entender que alguns cristãos evangélicos tentam até agrupar hoje alguns costumes, algumas práticas, alguns símbolos do judaísmo dentro do cristianismo, como a utilização de kippá, a utilização da menorá, a bandeira do próprio nação israelita, uma série de coisas que as pessoas tentam colocar no cristianismo que não tem nada a ver com o cristianismo. Há cristãos que estão mais empolgados com a tradição judaica do que a igreja. E isso é perigoso demais, isso é sério demais. Nada pode se opor e nem estar acima da igreja, que é a representação de Deus aqui na terra. Nós nunca podemos esquecer que é através da graça, a fé em Cristo Jesus, que nós alcançamos a salvação. Nenhuma prática nos levará à salvação. O povo de Deus, ele é um só. É aquele que crê em Cristo Jesus como seu Salvador. O povo de Deus não é outra coisa a não ser aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Aquele que foi imolado, foi sacrificado em favor de cada um de nós. Nós não podemos, como diz o autor da nossa revista, varrer a cruz para debaixo do tapete. Na mente do cristão, na mente daquele que confia em Cristo Jesus, tem que estar a mensagem da cruz. A salvação não vem pela lei, como os judeus assim acreditavam, mas pela graça, por meio da fé. Gálatas 2,16, nós podemos ver isto. Além do judaísmo, Paulo também enfrentou uma seita chamada gnosticismo. Não só ele, mas também outros apóstolos, como João, também encontrou oposição no início da igreja cristã. Gnosticismo era um movimento esotérico que ensinava a salvação pela gnosis, ou seja, uma palavra que significa conhecimento. Ela sobreviveu ali, começou no início da era cristã e até nos dias de hoje. Nós temos também resquícios de algumas seitas que abraçam o gnosticismo e nós precisamos estar atentos a isso. As cartas do apóstolo João e também o seu evangelho é uma defesa clara também a respeito da fé cristã, a fé do Cristo real, do Cristo verdadeiro, do Cristo encarnado. Entre muitas heresias do gnosticismo, eles negavam a materialidade de Jesus, ou seja, Jesus não era um corpo físico, e sim um espírito que andou entre os homens. Além disso, eles negavam a morte de Jesus na cruz, a ressurreição, e também pregavam a salvação pelo conhecimento secreto, algo oculto que cada um deveria buscar e assim alcançaria uma espécie de salvação. E é com veemência que Paulo combate essa heresia, o gnosticismo. É com veemência que ele fala nesse texto que nós lemos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, vai do verso 6 até o verso 16. Combate seriamente sobre a heresia do gnosticismo. Os gnósticos, eles não acreditavam nesse Jesus encarnado. João combateu isso
veemente no seu evangelho quando disse, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E na sua primeira carta, a primeira carta de João, ele diz aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam, disso nós testificamos. Ou seja, já no início da era cristã, tanto o apóstolo Paulo quanto João, eles realmente combatiam essa heresia no meio do povo e que estava influenciando também a igreja. Paulo apresenta como a sua maior arma para poder combater qualquer heresia, nada mais, nada menos do que a pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, a grande intervenção de Deus na história da humanidade. Jesus, como o apóstolo disse em sua carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele não veio antes e nem depois, ele veio no momento exato dentro dos planos de Deus. E Hebreus diz que Jesus, a chegada de Jesus a este mundo foi o clímax, foi o máximo, foi no tempo exato em que ele chegou até esse mundo. Segundo Paulo, em Jesus Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. Ou seja, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Em Cristo resume e se concentra todas as coisas. Ele é a imagem do Deus vivo. Por isso, nada melhor do que combater distorcimento, como os judeus queriam fazer, ou heresias, como os gnósticos queriam colocar na igreja, nada melhor combater do que apresentando esse Deus encarnado, Cristo Jesus. As heresias atuais também mostram hoje, em tempos com uma teologia totalmente distorcida, ou seja, algumas seitas, algumas, infelizmente, denominações evangélicas apresentam um Cristo insuficiente, um Cristo onde a pessoa ela é salva, mas precisa de libertação de determinadas coisas. Uma pessoa que é salva e passou até pelas águas do batismo, mas precisa cumprir tais rituais para alcançar bênção da parte de Deus. Isso tudo tem influenciado a igreja e tem distorcido a verdade. Isso é lamentável, é uma tristeza e é um desafio para cada crente, para cada líder, pregar o Cristo verdadeiro, o Cristo que salva e que liberta. Pois ele mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo Jesus é esse em que Paulo apresenta. Mas as heresias nos tempos de hoje ainda insistem em colocar coisas e acrescentar ritos, como a revelação especial, como algo que veio específico para um determinado grupo. Nós precisamos, mais do que nunca, recuperar a centralidade da pessoa de Jesus Cristo na igreja, no qual ele é o cabeça. A igreja é dele e ele a comprou com seu sangue. Nem pastores, nem líderes são donos dessa igreja, mas nós, como líderes, apenas tomamos conta daquilo que Deus nos confiou em nossas mãos. E não podemos nunca, nunca mesmo, deixar de anunciar que é Cristo o centro de toda a pregação, de toda a mensagem para combater qualquer heresia. Eu quero concluir aqui com você chamando a atenção de três coisas. Primeiro, nós precisamos recuperar o valor da cruz de Cristo. Como assim? Precisamos falar mais daquilo que Jesus fez por cada um de nós. A segunda coisa, a igreja é o local onde Cristo precisa ser sempre o centro, precisa ser sempre a mensagem central, nos nossos ensinos, nos nossos hinos, nas nossas adorações, orações. Cristo precisa ser o centro da atenção da igreja.
E por último, é bom lembrar que é nele que subsiste todas as coisas, e para ele foram feitas todas as coisas. Por isso, querido amigo, irmão em Cristo Jesus, se houver coisas diferentes do que está registrado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, rejeite. Apenas creia e veja que Cristo Jesus, ele é a razão da nossa vida, é o nosso Senhor e Salvador. Que a todos Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.